Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos, sextou, já estamos aqui na véspera do fim de semana, onde o Fluminense joga no domingo contra o Cruzeiro fora de casa, uma sequência duríssima que vai ter agora, né? Cruzeiro fora, terceiro colocado, Fla-Flu no Maracanã, Flamengo segundo colocado, isso aí já depois da data FIFA, jogo com o Flamengo é dia 19, e depois desses dois jogos, Palmeiras fora, Allianz Parque. Palmeiras que é o líder do campeonato e com chances imensas de mais uma vez ser campeão brasileiro. Então, Cruzeiro, que é o terceiro, e Flamengo e Palmeiras na sequência, os dois que vão decidir Libertadores e que são os principais candidatos ao título, do brasileiro, inclusive. Dureza. Agora sim, agora vai pegar fogo, né? O jogo com o Mirassol já era difícil, quarto colocado, em casa, Fluminense cumpriu aquela metazinha, aquele objetivo básico de ganhar, aquela goleadinha por 1-0, né? Quarta vitória seguida por 1-0 no Maracanã. A goleada de quase sempre, né? Mas agora vai ter essa sequência aí pela frente. E aí tem um dilema, né, galera? Já a partir do jogo contra o Cruzeiro. O que fazer no ataque? Everaldo assumiu a vaga do John Kennedy no jogo contra o Mirassol. E aí, aprovou? EV é melhor que John Kennedy hoje? É o titular ideal para o Fluminense? O Germancano está fora de combate. Rapaz, hein? Eu vou tentar responder essa pergunta para vocês. Vou dar a minha opinião sobre Everaldo. Como é que foi ontem e como é que ele aparece nessa comparação hoje com John Kennedy. E vou falar também de Paulo Henrique Ganso. Tem lugar para o Ganso ainda no time do Fluminense? Tá voltando. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e gol! Eita, Petigrená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Estamos a caminho dos 100 mil, tá? Em breve passamos dos 70 mil. Com a ajuda de vocês, vamos rapidinho escalar até os 100 mil. Então se inscreve de graça aí embaixo e clica também no like, no dedão do like, seja no computador, no tablet, no seu celular, onde for, na televisão, onde você estiver assistindo esse vídeo, clica no like e se puder, dá uma hypada também. Passa o comentário pro lado, você vai ver o botão de hype. Então deixa o seu hype, deixa o seu like, que me ajuda demais, né? Deixa eu só tomar uma aguinha antes aqui. Peraí, galera. No meu copão aqui. Minha água geladíssima. No copo Vibe da Golcase, oficial, licenciado, aquele que segura a sua água geladíssima por muitas e muitas horas. Entra aqui pelo QR Code que está aqui embaixo. Usa o meu cupom, o GOILAN, lá no site, em compras a partir de R$ 99,00, que você vai ter mais desconto ainda, mais do que já está tendo, porque a Golcase está na operação Black Friday durante esse mês de novembro e está com promoção piscou, perdeu. Piscou, amigo, perdeu, por exemplo, a garrafinha Urban. Essa aqui com o menor preço do ano, que também conserva a sua bebida. Essa aqui conserva a bebida gelada por até 24 horas. É real, é de verdade, eu tenho, eu uso e posso garantir a vocês. A garrafinha Urban está por menos de R$70. Gente, menos de R$70. Tá? E o copão Vibe aqui, esse aqui maravilhoso, super bem construído, menos de R$80 agora na Black Friday. Não perde tempo. Vai agora aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, tá? Primeiro link, ou aqui no QR Code, usa o meu cupom GOILAN e você vai se dar bem na Golcase, lá na Black Friday. Piscou, perdeu, não pisca não, tá? Bom, vamos lá, gente. Deixa eu primeiro falar para vocês, tá? Antes da gente entrar no assunto Everaldo ou John Kennedy, quem é melhor ou quem é pior, parece que o melhor tá sempre fora, né, gente? Vamos falar sobre isso aqui, ó, porque o Ganso iniciou trabalhos com bola no Fluminense e retorno deve acontecer depois da data FIFA. A matéria está aqui no GE. E aí é o seguinte, a espera já passa de 2 meses, né? Está fora há mais de 2 meses. A espera, no entanto, vai continuar por mais alguns dias. Só deve ter condições depois da data FIFA, possivelmente no Fla-Flu. Ele não atua desde 13 de setembro, na derrota por 1-0 para o Corinthians no Maracanã. E eu quero lembrar você, caso você não se lembre, saiu no primeiro tempo.
Começou como titular, com 39 do primeiro tempo, ele pediu para sair, já sentiu. Já estava um tempão sem jogar também. Na ocasião, precisou ser substituído, depois de um problema na panturrilha. Depois da realização de exames, foi constatada lesão grau 2 no local, que o tirou de combate desde então. Foi sozinho, tá, gente? Lesão sozinho, panturrilha, 39 do primeiro tempo, e já não jogava há um tempão. O Flu não deu prazo de retorno, mas o GE apurou que só deve acontecer depois da data FIFA. Ele está na fase de transição, vem participando de atividades leves lá no CT Carlos Castilho. Ainda não está liberado, então, para ficar à disposição do Luiz Ubeldia, e sequer vai conseguir ficar à disposição. Aliás, sequer conseguiu ficar à disposição do Zubeldia desde que o novo treinador chegou. O Fluminense não era comandado pelo Renato Gaúcho naquela partida em que ele se lesionou contra o Corinthians. Né? Aí o Zubeldia já falou sobre ele em entrevistas, vê ele com características parecidas com o Lúcio Acosta e conta com camisa 10, mas evitou dar prazo para o retorno. Bom, vamos falar do Ganso, tá? Porque, gente, a gente está falando de um jogador querido pela torcida, dá até para dizer que é amado, idolatrado pelo torcedor do Fluminense, por todo o talento, toda a capacidade e toda a relevância que ele teve nas conquistas importantes que o Fluminense teve em anos recentes. Mas estamos no fim de 2025, tá? E o Ganso dá sinais claros nessa temporada, já dava na temporada passada, quando também fez uma temporada bem abaixo, mas nessa nem se fala, ele teve um problema, infelizmente, uma cardiopatia no início desse ano, detectada em exames, então precisou ficar fora por quase 2 meses naquela oportunidade, já em observação por questões cardiológicas, mas foi liberado para voltar e de lá para cá continua não correspondendo. O que a gente vê no Ganso em 2025, quando viu ele em campo, raramente, foi nada menos que uma caricatura daquele Ganso expoente que nós vimos nesse mesmo Fluminense. E nem se fala, né, da época de Santos, da época de São Paulo, que ainda estava correndo bastante. O Fluminense já chegou numa marcha mais lenta, mas ainda produziu muito, ainda foi muito diferencial por conta do talento, né, do toque diferenciado, de tudo que o Ganso agregou naquele time de 2023 e 2022, nesses 2 anos principalmente. Hoje, finzinho de 2025, tem lugar para o Ganso no time do Fluminense? É uma pergunta difícil de responder, mas a gente pode partir, começar a responder ela dizendo o seguinte: não tem lugar na vaga onde está Lúcio Acosta. Isso é um fato. Então a pergunta real tem que ser: existe lugar para Lúcio Acosta e Ganso juntos no time titular do Fluminense? A minha opinião inicial é não, não existe. Eu acho que é um ou outro. O Ganso está descartado e não serve para mais nada, Ilan? Não acho isso. Eu acho que o Ganso serviria para ser um reserva hoje do Lúcio Acosta, podendo entrar faltando 15, 20 minutos de jogo. Como acontece atualmente, hora ou outra, quando sai o Lúcio Acosta, ele tem que botar, por exemplo, o Lima. Para botar o Lima, que até entrou bem em alguns jogos, até participou de gols, mas para fazer a função que o Lúcio Acosta faz, como fez ontem, por exemplo, e acabou sendo substituído, e o Fluminense caiu muito quando ele saiu, para fazer aquela função, eu acho que o Ganso ainda seria a melhor opção, mesmo cansado, mesmo com a idade avançada, com questões físicas hoje já muito relevantes. Eu acho que o Ganso, se tiver condições clínicas e físicas de continuar, pelo menos sendo aproveitado na metade de um segundo tempo, para mim seria o reserva imediato do Lúcio Acosta. Os dois podem funcionar juntos? Até poderia se tentar isso. Mas eu não vejo no futebol de hoje espaço para lentidão, para falta de comprometimento físico, de aceleração, de fazer realmente aquele time ter a intensidade necessária. Não vejo espaço para o Ganso jogar dessa forma. Não vejo. E qual é a diferença, então, dele entrar no segundo tempo? A diferença é que com 25 do segundo tempo, 20, 30 do segundo tempo, o time adversário já está cansado. Então ele entra naquela rotação baixa dele, que é uma rotação que naquele momento vai combinar com a rotação do jogo, porque já está quase todo mundo ali meio com uma rotação mais baixa, a não ser quem tiver entrado no segundo tempo. Então, na minha visão, respeitando todo o passado e todo o talento que tem o Ganso, quando voltar, volta no banco de reservas e, eventualmente, vai começar a ter chance, se isso acontecer, no segundo tempo, quando o Lúcio Acosta sair. Saiu o Lúcio, entra o Ganso. Hoje é impossível e impensável
imaginar Lúcio Acosta fora do time titular do Fluminense. Mais do que isso, hoje o Lúcio Acosta é o jogador principal para que o Fluminense funcione relativamente bem, como funcionou ontem razoavelmente bem, principalmente depois que fez o seu gol. Um gol cagado, né, gente? Uma sorte no chute do Serna, que desviou muito. Achei até que o goleiro aceitou, mesmo com desvio, estava muito longe. O goleiro aceitou. Mas depois dali o Fluminense passou a jogar um jogo regular para razoável, em alguns momentos razoável para bom, da metade do primeiro tempo para frente, e no segundo tempo também criou algumas oportunidades. Mas aí a gente vai para uma outra questão. Se criou essas oportunidades, se fez um jogo até razoável durante boa parte do tempo ontem, por que foi de novo só 1-0? E aí, galera, não tem como a gente não falar de novo em Everaldo, em John Kennedy, em Cano que tá fora, em Serna, em Canóbio. O problema do ataque do Fluminense continua, persiste. O Fluminense finalizou ontem 13 vezes, 5 no gol, não é um número alto de finalizações. Então, para quem acha que o Fluminense criou muito, não criou muito, mas criou o mínimo razoável para uma partida de futebol. Você finalizar 13 vezes, de novo, não é um número alto. Palmeiras ontem finalizou 31 vezes, tá? Contra o Santos. 31 finalizações, o Palmeiras. É o melhor time do campeonato, junto com o Flamengo e tal. Ok. Gente, mas é 31-13, tá? Não é 20-15, não. Então, o Palmeiras finalizou quase 3 vezes mais que o Fluminense. Então, não achem que tá maravilhoso finalizar 13 vezes. Mas ok, o Fluminense ontem fez um jogo razoável. Eu diria um jogo nota 6, sendo muito, muito legal, 6,5, até porque enfrentou um adversário que não é um adversário ruim. É um time do G4, o Mirassol. Teve muita chance de fazer gol também, tá? Achei que o Zubeldia foi bem irrealista na coletiva dele quando disse que o Fluminense não ofereceu chances ao Mirassol. Estava revendo agora os melhores momentos. O Mirassol teve muitas oportunidades e poderia ter feito 1-2 gols no Maracanã. Não seria nada demais. Deixa eu até tomar minha aguinha aqui de novo. Mas dito isso, o Fluminense finalizou 13 vezes, 5 no gol. E dessas outras 8 finalizações que não foram no gol, algumas eram muito possíveis de serem melhor finalizadas. Ou acho que o goleiro defendeu, por exemplo, o Lúcio Acosta perdeu um gol feito, né? Foi o melhor do time, mais uma vez, mas, cara, estava de frente, num passo do Canóbio para trás, e ele chutou na mão do goleiro. Então o que está acontecendo? O que continua acontecendo? Cara, não aconteceu nada de diferente em relação aos pontas. Minto, melhorou um pouquinho. Eu acho que o Serna ontem fez um jogo melhor do que estava fazendo. Né? Tava uma situação realmente de atuações sucessivas muito ruins. Ontem fez um jogo um pouco melhor, sim. O próprio Canóbio foi um pouco melhor, mas a questão é que o Canóbio participa demais do jogo e erra uma infinidade de lances e de tomada de decisão. Às vezes nem parece que ele errou, mas ele errou. Por exemplo, esse lance com o Lúcio, ele recebeu em condições de finalizar. Estava de frente pro goleiro. Né? Era meter uma patada ali, a bola ia no cantinho e era gol. Mas não, ele tem uma certa insegurança, uma certa incapacidade mesmo de ser um bom finalizador. Tocou para trás, que não era a melhor opção, e o Lúcio até perdeu o gol. E isso aconteceu com o Canóbio algumas outras vezes no jogo. Então, o Fluminense hoje tem 2 jogadores pontas que são, não sei nem como defini-los, são quase bons e quase ruins, né? Eles são muito irregulares dentro da mesma partida, mas não são exímios finalizadores. Aí você fala, bom, então só vai ter um jogador para ser um exímio finalizador, o centroavante. E o Fluminense também não tem esse jogador. Não tem. Germancano está machucado nesse momento e já não é mais sombra do que já foi. Então não precisamos nem falar do Cano agora. E hoje tem 2 opções. Dito isso, né, já que o Fluminense não contratou ninguém quando deveria ter contratado na janela, tem John Kennedy ou Everaldo. E quando o Everaldo joga, a gente passa a achar que o Everaldo é melhor do que ele. Quando joga o Everaldo, a gente passa a achar que o John Kennedy pode ser melhor. Ontem, eu acho até que ficou uma sensação geral, para mim também, de que o Everaldo jogou melhor do que o John Kennedy tinha jogado na partida anterior contra o Ceará. Mas é natural, né, gente? O jogo do Ceará foi fora, ninguém jogou bem. Então, assim, Everaldo fez um jogo, concordo, um pouco melhor, fez muito pivô, tabelou, deu um passe de letra espetacular pro Lúcio Acosta no primeiro tempo, que quase sairia um gol de almanaque. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que tem muita dificuldade em finalizar, muita hesitação, muita insegurança.
recebeu um cruzamento ainda no primeiro tempo, que ele poderia, no alto, ter finalizado, aí resolveu cruzar de novo, a bola meio de voleio, um negócio esquisito. O cara que tem medo de finalizar, e é centroavante. Então, quantas finalizações reais eu vi do Everaldo ontem? Eu não precisei pegar os números para olhar, não. Eu assisti de novo, agora há pouco, os melhores momentos. Ele finalizou uma bola de cabeça no segundo tempo, num bom cruzamento, que ele cabeceou para fora, perdeu o gol. Tirando isso, ele não finaliza. Ele é um cara que até está participando da criação de jogadas, participou ontem sendo pivô, tabelando, mas finalizar, que seria a função dele, nada feito. Isso está refletido no placar, 1-0. Quem é que faz gol no Fluminense? Ou é Lúcio Acosta, ou é zagueiro, ou é volante. Ou seja, há um mês um atacante não fazia gol. E ontem também fez assim, entre aspas, né? Que o Serna chutou, a bola desviou. Que ele é praticamente um gol contra. Moral da história, gente. Fluminense continua sem opção real de boa qualidade de centroavante. O que eu faria para o jogo contra o Cruzeiro, onde o Fluminense já não vai ter o Martinelli, que eu acho que vai ser substituído pelo Bernal. O Martinelli suspenso com o terceiro amarelo. Entre John Kennedy e Everaldo. Eu acho que ele vai começar com o Everaldo de novo, que o Fluminense ontem venceu, e porque o Everaldo fez um jogo um pouco melhor do que o John Kennedy tinha feito na partida anterior contra o Ceará, concordo. E o John Kennedy entrou ontem no segundo tempo, teve uma chance e complicou a chance. Também não foi bem de novo ontem, embora tenha jogado menos tempo. Me incomoda a pouca paciência que a torcida tem, ou parte da torcida, com os garotos de Xerém. O Everaldo teve 15, 20 chances consecutivas, não jogando nada, e o pessoal vaiava, é verdade, mas ele teve 15, 20 chances. O John Kennedy teve 3 chances, jogou um jogo bom com o Internacional, outro razoável contra o Ceará, e o segundo com o Ceará ruim. É verdade, 3 chances. Já querem rifar o cara, já cortaram a cabeça do moleque. E a galera meio que apoia isso. Mas beleza, então voltou o Everaldo. Acho que jogou um jogo regular para razoável, o Everaldo. Para mim, merece continuar domingo? Merece. Mas a grande questão é a seguinte, é suficiente? Não, não é suficiente. A realidade é a seguinte, o Fluminense não tem centroavante. Everaldo, nesse momento, nos parece menos pior do que o John Kennedy? Eu acho que sim. E se o Everaldo hoje é a solução menos pior, se o Everaldo é o que há de melhor ou menos pior no elenco do Fluminense hoje para ser o centroavante, eu acho que isso aí já fala por si só. Só isso é um símbolo do quanto o Fluminense ficou sem centroavante. E vai jogar uma semifinal de Copa do Brasil assim, com o Everaldo, ou com o John Kennedy, ou com o Germancano. Dá para estar otimista em relação a isso aí? Eu acho que não. Vamos ver se o Everaldo agora pega no tranco, se tiver uma sequência, e passa a fazer algo que ele ainda não fez desde que chegou ao Fluminense. Passa a ser um grande centroavante, um centroavante pelo menos eficiente e que pelo menos não tenha medo de finalizar. Eu nunca tinha visto na minha vida. Camisa 9 que tem medo de finalizar. Prazer, Everaldo. Bota a opinião de você aqui embaixo, larga o like e a gente se vê. Valeu.